gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Então, hoje eu vim fazer uma aulinha de revisão. A gente vai revisar os conceitos que a gente já viu, tá? É mais pra gente dar uma relembrada e uma refrescada na memória, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aulinha. Vamos começar revisando o que é uma grandeza física, tá? A gente já falou muito sobre grandeza física. E aí, o que seria essa grandeza física, tá? A grandeza física, ela pode ser a medida e ela descreve a matéria, tá? Então, ó, ela pode ser medida e descreve a matéria, tá? E aí, exemplos de grandezas físicas. Temos como exemplo comprimento, volume, massa e etc, tá? Beleza. E aí, junto com o conceito de grandeza física, a gente vem com o conceito de unidade de medida. Unidade de medida, tá? Medida. E o que seria essa nossa unidade de medida? Ela seria algo que descreve, tá, a nossa grandeza. Então, por exemplo, se eu tenho um comprimento, que é uma grandeza física, o que vai descrever essa grandeza física é o metro, ou centímetro, ou milímetro. Então, isso seria a unidade de medida, tá? Então, ela descreve a grandeza física, tá ok? E aí, juntando essas duas palavrinhas chaves, a gente chega num padrão, né? Que é o SI, o nosso SI, que a gente falou bastante. E o que seria esse SI? O Sistema Internacional de Medida, tá? E o que é esse Sistema Internacional de Medida? Ele é um sistema padrão que a gente usa mundialmente para poder facilitar, né, na hora de... Não facilitar, mas para padronizar as nossas unidades, tá? Porque senão seria uma grande bagunça. Ah, eu vou em tal lugar eu faço de um jeito, em tal lugar eu faço de outro jeito, e aí seria uma tremenda bagunça, tá? E aí, ó, eu vou trazer um exemplinho pra vocês aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso daqui logo. Eita. E aí, ó, eu já deixo um exemplinho pra vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó, exemplo da minha grandeza física, tá? Ó, eu tenho comprimento, eu tenho volume, eu tenho massa, tempo, velocidade, aceleração. E aí, eu tenho a minha unidade de medida descrevendo essa grandeza, que é o metro cúbico para volume, quilograma para massa, segundo para tempo, metro por segundo para velocidade e metro por segundo ao quadrado para aceleração, tá? Lembrando que todas essas unidades e grandezas estão no Sistema Internacional de Medida, que é o nosso SI, tudo bem? E aí, entrando nesse assunto, a gente vai revisar as nossas escalas, tá? É muito importante a gente saber fazer essas escalas. A primeira que a gente vai revisar é a nossa cagada, isso mesmo, vamos lá, ó. É até um macetinho que eu já ensinei, mas eu vou falar de novo, ó.
H dá M, D, C, M. Lembrando disso aqui, ó, cagada, MDCM, fica fácil, a gente vai lembrar pra vida inteira disso, tá? Então, ó, depois que a gente fez isso, a gente acrescenta o M na frente, menos no metro, tá? Só lembrar que o centro são 7. O centro não tem M, de resto todos levam M, tá? E aí, a gente lembra que se eu quiser transformar pra cá, ó, pra todos esses aqui, ó, eu vou multiplicar por 10, tá? Então, se eu quiser transformar de quilômetros para metros, eu vou ter que multiplicar 1, 2, 3 vezes por 10, tá bom? E se eu quiser passar para cá, ó, eu vou ter que dividir por 10, tá? Ó, divide por 10, divide por 10, divide por 10, tá? Então, se eu quiser de centímetros para metros, eu tenho que dividir 1, 2 vezes por 10, tá? Então, é importante lembrar dessa tabelinha para converter as unidades de medida, certo? Tem uma outra tabelinha também, que ela é importante, tá? Que é a cúbica. E como que ela é feita? Ó, da mesma forma, tá? A gente lembra do cagada. Nosso cagada é nosso macete. Cagada. M, D, C, M. Coloco o Mzinho na frente, menos no meio. E, como ela é cúbica, a gente tem que acrescentar aqui, ó, cúbica. Em todos eles, tá? E aí, aqui a gente vai mudar um pouquinho, né? Porque quando a gente for passar a transformação para cada um desses, aqui segue, tá bom, gente? A gente multiplica por 1000, cada um deles. E quando a gente for voltar, que a gente quiser vir de cá pra cá, a gente vai dividir isso por 1000, tá? E vai seguir pra cá, igual na tabelinha de cima que eu fiz, certo? Então, a gente fecha essa parte aqui, revisando essas unidades, grandezas, e a gente já parte para os conceitos de cinemática, tá? E aí, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o nosso, ó, o primeiro conceito aqui é ponto de referência. Ponto de referência, tá? Referência. E o que é o nosso ponto de Opa, eu fiz merda. Gente, me desculpa. Ponto de referência. Tá? O que é o ponto de referência? O ponto de referência é onde está algo. Onde está algo naquele exato momento. Vamos supor, tem uma linha e eu quero saber onde está a casa. A casa está nesse ponto 1, tá? Então, o ponto de referência é quando algo está naquele momento ou instante, certo? E aí, a gente já vai relembrar também outro conceito, né, que é bem importante, que é o conceito de repouso. E aí, o que seria o repouso? O repouso é quando o corpo, ele não possui velocidade, tá? Quando a velocidade é nula, ou seja, velocidade zero. Então, se não tem velocidade, o corpo tá o quê? Parado. Então, é bem intuitivo mesmo. O que é o repouso? Quando o corpo não possui velocidade, né? Quando a velocidade é nula. Então, quando a velocidade é nula, velocidade é
nula, ou seja, quando V é igual a zero, tá? E ele tá o quê? Parado. É bem intuitivo, tá? Repouso, parado. E aí, a gente já entra no um outro conceito que é o instante de tempo. Instante de tempo. E o que é esse instante de tempo? É quando algo acontece naquele momento, sabe? Eu quero saber que horas que aconteceu o jogo. O jogo aconteceu no instante de tempo de, sei lá, 1h da tarde. Foi naquele momento, tá? Naquele exato momento. Então, quando acontece naquele exato momento. Beleza? Partimos então para um outro conceito, que é o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. É diferente do instante de tempo, que é quando acontece naquele exato momento, naquele determinado momento. O intervalo de tempo é quanto durou o fato, tá? Então, seria, tipo, quanto tempo durou algo, tá? E, matematicamente, a gente representa o intervalo de tempo com um ΔT, porque isso aqui é uma variação, quando a gente tem isso aqui, do que? Do tempo final menos o tempo inicial. Então, matematicamente, a gente representa o intervalo de tempo dessa forma, tá? Deixa eu só apagar pra gente dar continuidade. Próximo conceito que a gente vai revisar é o de posição, tá? E o que é a nossa posição? É onde se encontra o objeto, tá? E ele vai ser medido pelo ponto de referência. Então, onde tá a minha casa? Minha casa tá, sei lá, no ponto 1, tá? Então, ela tá na posição 1. E a partir do ponto de referência, tá? Eu tô aqui, minha casa tá aqui, tá? Então, minha referência é isso aqui e a minha posição é isso aqui, tá bom? Então, a nossa posição é onde se encontra o objeto e a gente pode colocar aqui também que é medido pelo ponto de referência. Ok? Beleza. Revisado o conceito de posição, a gente vai para mais um conceitinho, que é o de deslocamento, tá? E aí, o deslocamento, ele é a distância, né, entre a posição inicial e a posição final, tá? E a gente representa o deslocamento matematicamente como ΔS, que é uma variação, como eu disse. E isso vai ser o quê? A variação da posição final menos a posição inicial. Isso que é o deslocamento, tá? É uma variação, tá? Do nosso espaço que está sendo medido, certo? E só lembrando aqui que o que acontece no percurso não altera
o deslocamento, tá? Então, pode acontecer qualquer coisa que não vai alterar no nosso deslocamento. Pode ter uma batida de carro, parar no sinal, parar para socorrer alguém. Isso não vai interferir no nosso deslocamento, tá? E aí, a gente vem pro nosso último conceito inicial, que é o nosso caminho percorrido. Ao contrário do nosso deslocamento, o nosso caminho percorrido, tudo que acontecer nele vai interferir no nosso resultado. Então, a gente tem que considerar tudo o que acontece no nosso percurso, tá? Então, consideramos tudo o que acontece no percurso. Ok?